Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo, Alabaçúbia, glórias a Deus. Primeiramente eu gostaria de pedir oração para vocês, porque todo vaso passa por ventanias, todo vaso passa por tempestades. E quando vocês não me vêem aqui na plataforma, é porque eu estou lutando, estou tendo um particular com o Eterno, estou lutando em oração nas minhas guerras, nas minhas batalhas. Porque os irmãos não sabem, levar a palavra do Senhor no reino espiritual é desafiar o inferno ele se levanta, amém? Mas o Senhor bradou aqui, essa hora que eu estou gravando esse vídeo, que o Espírito Santo bradou, foi 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, o Espírito Santo, eu estava orando ali, e o Espírito Santo bradou, grava aquilo que eu estou te revelando, na Baçúbia, e eu vou falar aquilo que Deus me deu, amém? Glórias a Deus. Meus amados, a palavra do Senhor nos diz que quando Deus levantou Moisés para salvar o povo que estava sendo escravizado pelo opressor, pelo faraó opressor, quando Deus levantou Moisés para livrar o seu povo que estava sendo oprimido por faraó, o opressor, foi porque Deus permitiu que aquele povo passasse por um processo e orasse e clamasse muito, até que Deus enviou Moisés, amém? Mas não é exatamente esse o foco. Porque não existiu só faraó dentro da palavra do Senhor, que foi um opressor. Existiu Herodes, existiu Ramã, que queria matar todos os judeus ali, né? No livro de Esther. Existiu Senaqueribe, que enviou cartas de afronta a Ezequias. Existiu Jezabel, que foi implacável, que foi terrível. Ela tentou de todas as formas e jeitos, com magia, com espada, com tudo, alcançar a vida de Elias. No entanto, ela não alcançou. Existiu Saul, que desagradou tanto o coração de Deus, que Deus o rejeitou. E Deus enviou Samuel na casa de Jessé para ungir o menor da casa, para substituir Saul. Não era nem esse rumo que eu ia falar, aleluia, mas Deus mandou eu falar, amém? Quem sabe você é o menor da casa, a menor da casa, e não estão te dando crédito, amém? Mas Deus manda dizer na hora certa, Deus vai te tirar do anonimato, porque você foi ungido e foi ungida para vencer esses ataques que você não está entendendo, promovidos por um sentimento demoníaco que se chama inveja, que está vindo do teu próprio sangue, assim como José também foi invejado pelos irmãos dele. É espiritual. Mas aquele que dá legalidade, agora eu cheguei aonde eu quero. Aquele que dá legalidade aonde eu quero, segundo o coração de Deus, né? Amém? Aquele que dá legalidade para as trevas também vai ter uma punição. Ei, candábia. Porque quando Satanás levanta alguém com muita inveja, com muito ódio, quando existem ataques, aqueles surpreendentes, que do nada alguém se levanta e quer arregaçar com a tua vida, é porque tem algo que o inimigo está enxergando, que Deus vai derramar sobre você, e é algo extraordinário. Só que infelizmente, mesmo você estando blindado, aquele ataque, aquela magia, aquele algo lançado pega aqueles que são mais fracos. Ou seja, aqueles que não estão dando crédito à palavra do Senhor, aqueles que confiam nas suas próprias vaidades, aqueles que confiam no seu próprio eu, aqueles que confiam no seu próprio coração, que são amantes de si mesmo. Se tiver do teu lado, ainda que você esteja blindado, a magia vai usar eles para atacar você. Por quê? Porque aquele espírito da inveja que foi invocado
vai entrar no coração daqueles que são mais fracos, que estiverem do teu lado. Meu amado, quando Deus, ele envergonhou Faraó, ele não envergonhou apenas Faraó, ele envergonhou todo o seu exército. Foi essa a palavra que Deus me deu quando eu estava orando. Quando Deus abateu a Faraó, envergonhou a Faraó, ele não envergonhou apenas um, ele envergonhou um exército inteiro e pegou. Ele envergonhou um exército inteiro. E por ti, Deus manda eu te dizer que ele vai envergonhar não apenas um, mas todos aqueles que estão tramando contra a tua vida, sem você merecer. Porque Deus mandou e deu chances para Faraó libertar o povo. Deus enviou pragas, Deus humilhou a Faraó, Deus moeu, Deus sacudiu. Deus envergonhou com doenças, com praga, com fome, com peste de todo tipo. E mesmo assim o coração dele se endureceu contra Deus, porque ele se achava um Deus na terra. E tem pessoas aí se achando um Deus na terra, zombando da tua fé, acreditando que tudo que aconteceu, as chances que foram dadas, as coisas ruins que aconteceram, foram coisas cotidianas, comuns que acontecem, e vai tornar se levantar contra você, e Deus vai ficar impassível. Ei, xarabacomanábia! Quando o Faraó endureceu o coração para perseguir o povo de Deus, mesmo depois de todas as pragas, mesmo depois de ver as mães chorando pela perca dos seus filhos, mesmo depois de perder até o próprio filho, porque Deus tocou. Alabaçube, até o povo de Deus, até, eu estou conjecturando, até o povo de Deus, o povo hebreu, nós, os nossos antecedentes que estavam lá, acreditou que essa era a última sentença, que o eterno Yahweh, YHWH, esse é o nome do Criador, Yahweh. Eu não sei ler em aramaico, muitos chamam de Jeová e etc e tal, mas o nome dele, né, que está carimbado no nosso DNA, YHWH, o nosso Criador, o nosso Deus. Ixi, arabacomanabassobia, canto, ramanabasúbia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, decalabassúbia, matou os primogênitos do Egito. E o povo de Deus, o povo dele, os filhos dele, acreditou que essa era a última sentença, porque foi uma sentença horrível. Aí Faraó não aguentou, porque até o coração mais duro fica mole diante da perca de um filho. Liberou o povo, vai embora. Mas quando o povo estava no meio do caminho, Arabacalabassúbia, beirando o Mar Vermelho, tudo é permissão de Deus, viu, tá? Mas por que será que Deus viu que Faraó ia perseguir e permitiu? Ei, tem situações que Deus permite na minha e na tua vida que não é para entender. Por que Deus permitiu que o povo trilhasse uma trilha que ia ter um mar como obstáculo? E decalabaçu. Uma coisa eu quero te dizer, não existe obstáculo para o teu Deus. Deus permitiu que o povo trilhasse numa estrada para a terra prometida, mas numa estrada sem saída. Ei, como assim, missionário? Sem saída. Um povo sem barco, sem balsa, sem navio, sem iate, sem bote, a pé, milhões de pessoas. O que esse povo ia fazer beirando o mar e Faraó atrás? Meu irmão, tem hora na minha e na tua vida que Deus vai permitir uma situação que você vai ficar encurralado e vai dizer, para mim não tem mais jeito, eu vou morrer agora. Não. Aí Deus deixou tudo escrito no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, na Arabacomanaya. Todos esses milagres que estão descritos na palavra do Senhor
É por isso que Deus fala, medita na minha palavra, porque quando chegar o apuro na tua vida, na minha e na tua vida, a palavra do Senhor, ela vai bradar no teu coração, porque a Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas a Bíblia aberta é a boca do Senhor falando. Ai, xarabacomanabassobia. Quando o povo se viu encurralado, a nuvem que os guiava durante o dia e durante a noite, porque à noite ela se transformava numa nuvem de fogo e de dia ela se transformava numa nuvem de sombra. Essa nuvem de fogo, ela ficou atrás do povo para impedir. Olha, a primeira coisa que Deus vai fazer diante dessa perseguição que você está sofrendo, Ele vai colocar impedimento diante dos teus inimigos para eles não avançarem contra ti. Ele vai paralisar os teus inimigos, tanto o faraó como o seu exército, porque ele tem força, porque ele pode, você não pode. É por isso que Deus manda você se calar. Use apenas a tua fé, Narabaxúbia. Porque naquele momento o povo de Deus estava com medo, mas Moisés tinha fé, porque ele viu a sarça ardendo, ele viu as pragas. Como não ter fé diante daquelas colunas de nuvem, de fogo? Tantos milagres. Aleluia. Deus falou, não temas, Moisés, diga ao povo que marche, enquanto os inimigos estavam paralisados. Ai, enquanto os teus inimigos estão sendo paralisados, Deus manda você marchar. É só eles que é para parar. Você é para prosseguir. São eles que têm que ficar parados e não você. Não pare. O mar se abriu. O povo passou. E aí? Deus poderia ter fechado o mar e Moisés e os carros dele, todos os cavalos e cavaleiros, ficassem lá. Mas como Deus é estratégico e Ele que criou todas as coisas, Ele sabe que Faraó e o seu exército podia recuar até o Egito, pegar barcos. Olha o mistério. Deus vai desarmar os teus inimigos, meu irmão. Deus, Ele não arranca só galho. Ele arranca o mal pela raiz, de calabaçúbia. Deus, Ele não faz uma obra pela metade. Ele faz por completo. Ele deixou o mar aberto ainda. Mas aí o povo começou a ficar desesperado de novo. Mas por quê? Deus abriu o mar, a gente escapou, mas o mar ainda está aberto, eles estão avançando. Você não está entendendo. Por que eles estão avançando? Por que essa inveja está avançando contra a tua vida? É para querer impedir os propósitos de Deus. Mas não vai conseguir. Aí quando todo o exército já estava no caminho que Deus preparou para o seu povo, porque a bênção que Deus tem para você é para você, não é para os teus inimigos. Quem está te perseguindo vai cair nas armadilhas do eterno. Deus preparou armadilha para os inimigos. Deus está preparando armadilha para os teus inimigos. Deus fechou o mar e todos eles morreram. Estão até hoje lá. Pesquisadores já viram as rodas, esqueleto de cavalo, esqueleto de soldado, armadura, está tudo lá. Eles ocultaram. Ai, xarabacomanai. Tem um lugar exato, se você pesquisar, aonde foi a verdadeira travessia, está tudo lá. Aí, Canabaçobia. Pesquise sobre John White. Não vou falar mais nada. Meus amados, o que acontece? O povo prosseguiu. A palavra aqui é sobre perseguição, sobre inveja. Amém? E mesmo diante das pragas, da perseguição, do mar se abrindo, dos inimigos se afogando, mesmo vendo eles que Deus era na vida de Moisés, continuaram a perseguir Moisés. Continuaram a perseguir Moisés. Porque, como eu disse aqui há poucos minutos, quando Satanás levanta alguém para fazer uma magia contra a tua vida e você está blindado, Moisés estava blindado, ele vai usar os mais fracos. Ele usou Datã, Corá e Abirão. A terra engoliu eles no meio do deserto. Anaia soube, canto, labaçúbia. Certa feita, quando Moisés estava lá no Sinai, construíram um bezerro de ouro, achando que Moisés ia morrer. Eu estou falando dos mais fracos. Fizeram tanta anarquia
Moisés desceu. Aí tiveram que escolher um lado, quem ficava do lado do bem, quem ficava do lado do mal. Aná e a Sóbia. Meus amados, não escolha o lado errado, por mais que esteja perseguição na tua vida. Agora eu quero falar sobre parentes, sobre sangue. A própria irmã de Moisés, Miriam, se levantou contra Moisés, se uniu com Arão para falar mal de Moisés. Por que Deus fala tanto com ele? E essa mulher dele, por que ele escolheu essa mulher? Cheia de ciúmes e de inveja. Porque ali já tinha uma energia de inveja contra Moisés, contra o chamado de Deus na vida dele. E ela, ao invés de vigiar, deu legalidade. O Senhor manda dizer que ainda que seja teu sangue, que esteja no meio dos teus, não importa, se der legalidade, o mal entrar e tramar contra a tua vida, vai pagar o preço. Miriam ficou leprosa e teve que ficar fora do acampamento. Moisés teve que interceder para Deus ter misericórdia. Primeiro, Deus falou, não toca, deixa eu tratar. 7 dias foi suficiente. Se um dia já é terrível, imagina uma pessoa se olhar no espelho e se ver toda cheia de ferida, podre, amaldiçoada, tendo que ser separado, porque aquilo é extremamente contagioso. Isso é uma vergonha. Deus envergonhou Miriam publicamente. Deus vai envergonhar aqueles que viram que Deus ele é contigo, que Deus tem te usado na terra, e mesmo assim insistem em te perseguir. Deus vai envergonhar e humilhar publicamente alguém que tem perseguido a tua vida, mesmo sabendo que Deus é contigo. Continua perseguindo. Faraó, mesmo sabendo que Deus ainda era na vida de Moisés, diante de tudo que ele viu que Deus era. Mas a inveja, se Faraó pudesse, meus irmãos, vou conjecturar, ele subia numa nave e destruía Deus, de tanta inveja que ele tinha do próprio Criador. É um sentimento luciferiano, porque Lúcifer quis ser acima das estrelas, que são os anjos. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, sendo que ele é uma criatura. Em vez dele agradecer a Deus pela beleza que Deus deu para ele, pelas pedras que estavam incrustadas, que ele foi criado de pedras preciosas. Olha que privilégio, nós somos carne, pó, né? Terra. Ele foi criado de pedras preciosas, ele era o símbolo da perfeição. E ele não agradeceu. Em vez dele agradecer, ele se levantou contra. Meus irmãos, e tem gente assim, no meio dos teus, que você faz, e ao invés de te agradecer e reconhecer a preciosidade que você é na vida dele e na vida dela, tem levantado o calcanhar contra ti. Se pudesse, te enterrava e comemorava. Ainda dizia um memorial que você nunca prestou. Essa é a inveja. O que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa, foi humilhada. É só até aqui. Deus vai humilhar e envergonhar alguém que tem se levantado o calcanhar contra a tua vida. E não vai ser só um. Deus vai envergonhar todo um exército. Todo um exército. Quem continuar insistindo, depois de ver que Deus é contigo, Deus vai abater. Assim como ele abateu todo aquele exército. É só até aqui, meus irmãos. Se eu passar daqui. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. E tenha certeza que nada passa batido aos olhos de Deus. E que se Deus está permitindo essa prova árdua, assim como ele permitiu um caminho sem saída para o seu povo. Parece que não tinha saída, mas para Deus nada é impossível. Ainda que tivesse uma montanha ou uma muralha na frente do povo de Deus. Tem exemplos de muralha na Bíblia também. A muralha de Jericó. Deus queria que o povo de Deus avançasse e entrasse a Jericó, mas tinha uma muralha, uma barreira. Uma muralha terrível, uma muralha feita por nefilins, uma muralha feita por gigantes, rochas e mais rochas de toneladas. Era impossível derrubar aquela muralha. Como que Deus nos manda para derrubar uma muralha dessa? Eu não tenho picareta para isso, eu não tenho pé de cabra, eu não tenho trator, não tinha naquela época. Mas tinha o poder da fé. Em todas as batalhas, todas as barreiras, muralhas, gigantes, exércitos, inimigos,
foram vencidos no poder da oração e do jejum. Deus está mandando você orar e jejuar. Que esse gigante, essa muralha, essa barreira, esse faraó, esse exército, esse Senaqueribe, esse Amã, esse demônio que está se levantando, ele vai cair. No nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Quando o Golias, eu quero parar, mas Deus não deixa, se colocou diante de Davi. Eu vou te matar, vou te esquartejar, vou jogar tua cabeça para os urubus. Falou tanta coisa, né? Davi só falou para ele: tu vens a mim com tantas ameaças, com tanto lixo cósmico, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Simples, só ore, só jejua, fica na posição que essa peleja Deus tomou para ele, é ele que vai fazer. Amém? Moisés não teve que erguer uma espada, ninguém teve, só apresentou, Deus tratou com todos. Só apresenta, Deus vai tratar, mas fica na posição, continua orando, vigiando, calada. Quem derruba a muralha, quem abre mar, quem mata gigante, quem prepara forca para quem preparou forca para você, quem vai cair na cova que fizeram para você, quem vai fazer essas obras é o Senhor. Amém?